Então, nada que ele faça, né? Ficando de cabeça para baixo, nada vai acontecer. O Yanni, ele vai. Ó, você não consegue distinguir o Yanni do Aniani. Eu cometi esse equívoco no início. Eu pensava que eu podia medir um Yanni de acordo com o estilo e o comportamento do Yanni, né? Então, eu fui de um para outro e outro, e cada vez era uma confusão, porque um era assim, o outro era completamente o oposto, né? Então, você não consegue, né, realmente julgar ou distinguir o Yanni do Aniani. Às vezes, eu contei essa passagem no primeiro momento, depois que eu deixei o meu primeiro guru, né? Aí eu fui para Lucknow ficar com o Papaji. Quando eu cheguei em Papaji, na primeira oportunidade, eu fui visitá-lo e depois, no mesmo dia, no dia seguinte, eu estava com a Silvia, nós encontramos o Papaji e com o meu filho, que era pequenininho, né? Encontrei ele no centro da cidade e ele estava lá, a coisa mais comum do mundo, né? Ele gostava de criança, conversando com meu filho, dando instrução para o meu filho, para ele ir numa loja comprar brinquedo, mas umas coisas mais corriqueiras, né? Mundanas, aquele bate-papo entre ele e com meu filho, né? E andando na rua, assim, a gente pensa, putz, será que esse cara é o Yanni? Esse não é o modelo de Yanni que eu tinha na minha mente? O modelo de Yanni é aquele que fica no lugar, olhando assim, caminhando assado, fazendo nada, com as pessoas em torno que fazem tudo para ele, né? Então, não tem modo de a gente realmente identificar o Yanni ou discernir o Yanni do Aniani, porque cada um tem o seu programa, a sua natureza secundária, né? Não, o Yanni é aquele que não come, o Yanni é aquele que não faz isso, não faz aquilo. Não, tudo isso é bobagem. Qual é a descrição? Tudo isso para entrar nessa. Não, isso aqui é uma outra referência do Gita, no capítulo 2. Me diga, você quer que eu seja o Yanni? Qual é a descrição do Yanni que está estabelecida no ser? Como é que ele fala, como é que ele senta, como é que ele caminha, como é que ele come, né? Não são noções, né, fantasiosas a respeito do comportamento. O comportamento, sim, deve ser harmonizado com o Dharma, mas isso é a base, né? Mas em harmonia com o Dharma, o Yanni pode fazer coisas aparentemente opostas que o outro Yanni faz, porque são duas constituições distintas, né? O Yanni medita de olhos fechados ou abertos, né? Tinha uma discussão se Buda fechava os olhos para meditar ou abria, aí pá, duas divisões do budismo, uma com as estátuas com ele com os olhos fechados, a outra com os olhos abertos. Então, tudo isso é bobagem, né? Os discípulos, sendo anianes, eles viajam, né? Escorregam o tempo todo. Derrapam na curva, né, Marcelo? Como eu falei, né? Para mudar um pouco, derrapam na curva assim. O que é o Yanni? Né? Yanni é aquele que tem o autoconhecimento. O autoconhecimento é o mesmo para todos os Yanis. As atividades, os estilos de vida serão diferentes, mas o Yanni é o mesmo. O Yanni é aquele que tem a força, o equilíbrio mental, emocional, psicológico para encarar a vida, apesar das crises e dificuldades, né? Quando as crises vêm, ele pergunta assim, ok, oh, não. Ele diz assim, o quê? Né? Raramente, mas ele pode até dizer, o quê? Não me diga! Aí, imediatamente, vai dizer, tudo bem, e daí? Né? Então, essa é uma piadinha do Swami Paramartananda para abrir espaço para a humanidade do Yanni, assim como aquele Yanni saiu correndo para sobreviver à manada de elefantes, né? É um estímulo, né? Como é que se diz? Uma tendência instintiva, né? Do mesmo modo, tem uma tendência instintiva de dizer, oh, não, né? Aí depois, oh, por que não? Né? Então, o Yanni tem aquele para-choque, né? Aquele airbag, né? Os choques da vida são amortecidos devido a esse autoconhecimento. Ele não vai morrer de coração, né?
antes do tempo, porque ele teve um diagnóstico de um câncer terminal, ou ele não vai morrer por causa de uma notícia muito boa, como, eu ganhei 20 milhões de dólares na loteria. Tudo para ele é aceitável, né? É tudo parte deste processo, ele recebe os parábadas como prasada com equanimidade. Ele compreende que seu corpo é material, ele tem uma visão objetiva do corpo, ele não precisa fechar os olhos para remover o mundo já não o afeta, os pensamentos a respeito do mundo já não o afetam, ele deixa que este corpo-mente siga a sua natureza aparente, que é a de contatar o mundo, experimentar o mundo e obter algumas compreensões a respeito do mundo. Mas a compreensão absolutamente necessária e fundamental é a respeito da sua real natureza, que é a real natureza do mundo, sua e do Criador, né? Então, ele deixa tudo por conta da sua natureza aparente, embora ele seja incapaz de cometer atos adármicos, né? Ele não precisa procurar Nirvikalpa Samadhi para evitar o mundo, evitar os pensamentos, os sentimentos, né? Mas aí o Criador diz, você, né, yogis, né, do Nirvikalpa, vocês não querem experimentar o mundo? Tudo bem. Vocês estão insistindo tanto que você vai experimentar Samadhi, mas saiba que eu jamais permitirei a vocês a permanência naquele estado permanentemente, porque você foi desenhado para experimentar o mundo e os pensamentos a respeito do mundo. Você vai conseguir obter alguns momentos de sono induzido, né? Porque o Nirvikalpa é mais ou menos um sono induzido, mas você jamais será capaz de remover completamente a experiência do mundo, porque o mundo cabe a mim, você cabe a mim e eu desenhei você para experimentar o mundo. Ponto. Final, né? Mas se você quiser ficar aí fechando os olhos até você dormir em Samadhi, tudo bem. Uma outra passagem de um outro texto diz: devido à sua conexão com o seu karma passado, né, os seus agamis que se tornaram sanchitas, né, o jiva sonha, né, ou o jiva desperta. Portanto, o Yanni não tem nenhum problema com o mundo e permite que a sua mente, o corpo, interaja com o mundo. E essa interação, inevitavelmente, produz o quê? Sensações, estímulos. Você não consegue experimentar o mundo sem uma sensação, um sentimento, uma emoção que o mundo, né? O mundo apresenta como estímulos, né? Aí, inevitavelmente, cada experiência corresponde a um pensamento a respeito daquela experiência e uma sensação, né? As sensações é uma parte da nossa mente emocional, né? Qual é o problema em tudo isso? Nenhum problema, porque o Yanni purificou esse instrumento de experiência de tal modo que ele não experiencia emoções perturbadoras, sensações perturbadoras, né? Por causa desta sabedoria espiritual. Ele já não é amarrado a querer controlar o campo das experiências e de modo tal que ele não se desespera quando o parábada é muito adverso. Ele sabe que tudo isso cabe a Ishvara. E eu não sou Karta e muito menos de Abhokta, porque eu sou a Karta e a Bhokta, né? Então, ele vive uma vida, aparentemente, ele tem essa palavra aqui, disciplinada, ele compreende a verdade, ele sabe a verdade, né? E ele vive uma vida mais alerta, né? Essa história do esteja presente, esteja alerta, esteja vigilante, né? Isso é um subproduto do autoconhecimento. O autoconhecimento estabelece a mente do Yanni de modo que ele permanece mais presente. A mente é uma mente mais satívica. Sattva-guna é responsável pela clareza, foco na sua percepção e sensação do mundo, né? Então, dá a impressão que Yanni ele é mais presente, porque a mente não está perturbada, tentando lembrar ou antecipar, né,
os eventos futuros, tentando controlar a sua experiência de momento a momento. Então, ele é mais um princípio testemunha que nos dá uma sensação de estarmos mais presentes, né? Mas isso é um subproduto do autoconhecimento. Muito embora alguns esforços possam ser feitos para desenvolver esta disciplina, né, de controlar a mente. A mente ela fica indo para o passado, projetando o futuro. Então, este controle da mente, ele vai ser um controle que alguns círculos aí dizem que é a meditação do presente, 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 né? Que às vezes eu tiro onda, né? Então, essa meditação, ela tem um determinado valor também, né? Então, mas ela é fundamentalmente possível quando você faz esse esforço, essa força de vontade de controlar a mente, não deixar ela oscilar muito, né? Permanecer focada, experimentando aquilo que seja. A sua meditação não é uma meditação vedântica, é uma meditação vedântica que envolve uma forma de Ishvara, Saguna, Nirguna, né? Mas a sua meditação é uma meditação de evitar que a mente fique no passado e no futuro, e aí você começa a desenvolver uma certa satisfação e bem-estar, porque uma mente estressada, agitada, que antecipa, né, e que se preocupa, ela causa o desconforto emocional. E uma mente focada, né, presente, digamos assim, ela produz um bem-estar. Mas esses bem-estares, sem a compreensão profunda sugerida pelos Upanishads, ela passa rapidinho. Você faz um grupo de final de semana, você se sente bem, no dia seguinte aquilo começa já a se modificar, ou ao mesmo dia, às vezes, né? E aí você vai ficar com o desejo de fazer mais esforços para estar presente. Mas você não abordou a raiz do problema. A disciplina tem seu lugar desde que aliadas com a inquirição, a investigação e o conhecimento. Uma pessoa alerta, presente, né? Quando você leva uma vida totalmente inconsciente, não existe realmente inconsciente, mas uma vida absolutamente mecânica, né? Uma vida absolutamente apática, né? Então, você está desperdiçando a sua vida, né? Mas quando eu levo uma vida disciplinada, regulada, alerta, né? Eu estou mais atento, né? Para quê? A base ali, assim, eu quero desenvolver disciplina para observar o Dharma, que não está sendo colocado nessa passagem, né? Aí me ajuda, sim, a observar o Dharma, são os primeiros passos, né? Então, essa pessoa vai se tornando mais dármica, mais alerta e mais capaz de quê? De pensamento deliberado. Ele vai filtrando aqueles pensamentos automáticos, mecânicos, que são as vasanas ignorantes que se manifestam na mente consciente, de modo que, quando eu vejo, eu estou falando bobagem e fazendo besteira, né? Aí o Swami nos lembra aqui do esforço, né, sugerido nos círculos dos budistas, né, aquelas cerimônias, entre elas a de caminhar, né, ou de beber o chá, né, isso eu tinha um pouco, né, no meu primeira experiência, né, com aquele primeiro guru que eu me associei, o Osho. Então, não, você tem que ficar presente, caminhando devagarzinho, bebendo devagar, cada movimento você está... Isso é loucura. Tudo bem, é uma disciplina, né? Mas é pouco relevante, pouquíssimo, né? A mente ela vai se resolvendo na medida que ela compreende aqueles mecanismos que extrovertem ou deprimem a mente, que são os nossos desejos e aversões, né? Você pode passar o tempo que você quiser tentando caminhar como iluminado. Pessoas fazem o curso, né, de como virar um guru lá na Califórnia, caminha assim, olha assim, bebe assim, come assim, né? É presente, presente, presente. Isso não serve praticamente para nada. Aqui o Swami diz, tudo bem, né? Isso também é uma forma de agir, né? É um treinamento deliberado, tudo bem. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta,
eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.